Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Com a iminente saída do técnico Tite, nomes de treinadores começam a circular, tanto na situação, ou seja, na presidência atual, candidato a presidente apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, quanto na oposição do clube. E um nome importante que ganha força no momento é o de Sérgio Conceição, treinador que atualmente está sem clube e que recusou um convite de treinar o Internacional, dizendo que não queria vir para o Brasil nesse momento. No entanto, segundo uma pessoa nos disse, uma coisa é recusar o Inter, que não tem poder de investimento, outra coisa é um convite do Flamengo. Nomes como Jorge Jesus, que só poderia vir no meio do próximo ano, e até mesmo de Fernando Diniz, uma solução caseira, também são comentados nesse momento. Eu vou pedir a vocês, e nós vamos debater com que cada um, o pensamento de cada um, candidato a candidato, diz. Nós vamos debater nesse vídeo de agora, porque todos já sabem, situação e oposição, que Tite sairá do Flamengo e o Flamengo precisa urgentemente planejar o seu futuro, seja ele daqui a uma semana, daqui a um mês ou para o próximo ano. Deixe o seu like aqui, vamos começar agora a trazer um show de informações do nosso Flamengo, mas é importante que você deixe o seu like e também clique no botão vermelho inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Enquanto o drone sobe, eu quero que você coloque aqui. Você é a favor da saída do Tite imediatamente? Se sim, coloca fora Tite. Eu quero um termômetro. Até porque eles acompanham também. Eles que eu digo, a diretoria, os candidatos, enfim. Fora Tite. Eu não aguento mais ver o Tite, se essa é a sua opinião. Se você entende que não é momento para mudança, coloca fica Tite ou fechado com o Tite, como você queira. Coloca agora, participe, coloca quantas vezes for necessário para a gente poder ter esse termômetro e ver a opinião do público. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, Flamengo vive hoje um problema que é um problema muito sério. O técnico Tite, que já vinha sentindo a pressão de treinar o Flamengo sem conseguir ver a evolução que ele esperava, ele entende hoje que ele não é o único culpado e que reforços que ele pediu não vieram, que o elenco do Flamengo é curto e que ele está sendo hoje jogado aos leões sozinho. E a direção do clube não o respalda. O respalda sim, no sentido de dizer que ele é o treinador, que ele se mantém no cargo, mas não é o suficiente. Porque a gente só vê dirigente do Flamengo aparecendo para poder falar de críticas à arbitragem. E não o porquê que o Flamengo não se reforçou, o porquê que o Flamengo não atendeu aos pedidos do treinador em relação aos reforços. Essa é a opinião e a posição do técnico Tite. E aí vem o jogo na altitude. Nada vinha dando certo, o Flamengo não vem jogando bem, embora os resultados mascarem um pouco a performance, porque bem ou mal você vai chegar e você vai olhar de forma... Se você fizer uma análise míope, você vai dizer, mas o Flamengo é o único clube que está nas 3 competições. Isso é uma análise míope. O Flamengo no mês de agosto, se vocês olharem, os jogos que o Flamengo fez em agosto, o Flamengo praticamente não ganhou de ninguém. O Flamengo perdeu praticamente todos os jogos que eram jogos decisivos. Estou até procurando aqui. Olha aí, a tabela do Flamengo do mês de agosto. Agosto começou
nesse jogo Flamengo e São Paulo, né? O jogo Flamengo e Palmeiras foi ainda 31 de julho. O Flamengo perdeu para o São Paulo, o Flamengo perdeu o jogo de volta para o Palmeiras, o Flamengo empatou com o Palmeiras pelo Brasileirão no Dia dos Pais, o Flamengo ganhou do Bolívar no Maracanã e foi a primeira vitória do Flamengo no mês de agosto, e uma vitória com gostinho de derrota, porque o time não jogou nada e fez um placar insuficiente para o jogo de volta. O Flamengo tomou de 4 do Botafogo no mês de agosto. O Flamengo perdeu para o Bolívar no jogo de volta e acabou se classificando, só Deus sabe como. O Flamengo venceu o Bragantino, pelo menos conseguiu uma vitória no mês inteiro. E o Flamengo perdeu para o poderoso Corinthians. Quer dizer, se você analisa e diz que o Flamengo está nas 3 competições, é uma análise míope. O Flamengo vem muito mal. E aí, depois desse jogo na Bolívia, em que o técnico Tite teve um problema de saúde, ele, com a sua família, tomou uma decisão. Ele não quer mais continuar no Flamengo. Ele, de forma respeitosa, comunicou isso ao presidente Rodolfo Landim, que independe de quem vencer as eleições, ele não continuará para o próximo ano, e que o Flamengo deve, inclusive, já buscar um novo treinador para assumir o cargo. Porque por ele, inclusive, ele deixaria o comando técnico a qualquer momento, porque questões de saúde, questões de pressão, ele entende que algumas pressões estão sendo exageradas, injustas, né? Ele o tempo inteiro culpa o calendário, e tanto a diretoria do Flamengo atual quanto a oposição está de saco cheio, saturada de o tempo inteiro o técnico Tite culpar o calendário. Como a gente falou ontem, um dos candidatos à oposição disse, pô, se ele reclama do calendário de hoje, imagina do ano que vem, que vai ser muito pior. E aí começam a surgir nomes. E entendam, a gente conversou com pessoas ligadas a toda parte de oposição e situação. Os principais candidatos ou pessoas ligadas a esses principais candidatos. Só que a gente não vai citar o nome aqui. Porque imagina, eu vou dizer, olha, fulano disse que por ele vai buscar o Jorge Jesus para ser o técnico do Flamengo. Pô, ele vai ganhar de bandeja aqui uma série de pessoas querendo que ele seja eleito à presidência do Flamengo, e eu não vou fazer isso. E eu acho até que esse candidato, cara, ele ganhou muito meu respeito, porque, e eu não vou citar o nome dele, porque ele realmente, ele já mandou um emissário para conversar com o Jorge Jesus, inclusive uma pessoa de confiança dele, saiu até nas redes sociais, vazou uma foto, né, de uma dessas pessoas que já trabalhou no futebol do Flamengo, é muito ligado a esse candidato à presidência do clube, e que conversou com o Jorge Jesus, para o Jorge Jesus assumir o Flamengo no meio do próximo ano. E esse candidato nos garantiu. Para ele, o técnico tem que ser o Jorge Jesus. Até mesmo esse candidato disse, eu gostaria de ver o Marcelo Gadiardo como técnico do Flamengo, mas ele está no River Plate, acertou com o River. E hoje eu não vejo outro nome que não seja o Jorge Jesus. Coloca o Felipe Luiz para treinar o Flamengo até o meio do ano, e até ele comentou o seguinte, no meio do ano, até o meio do ano não se disputa nada mesmo importante, é o Campeonato Carioca e primeira fase da Libertadores. Então você tem um Mundial de Clubes, e aí você coloca o Jorge Jesus, né? Claro que se houver um acerto, ele deixa muito claro que não tem acerto nenhum com o Jorge Jesus, apenas uma conversa inicial, e que claramente ele vai falar isso mais próximo das eleições. Acho até que ele está sendo muito ético, porque o Flamengo, em meio a decisões, em meio a jogos importantes, ele não fala sobre isso. Já assisti, inclusive, entrevistas dele, e ele não fala sobre isso. Então, um dos candidatos, a opção dele é pelo Jorge Jesus. E aí, a gente viu um outro candidato, na verdade, mais de um, 2 candidatos que entendem que o Flamengo deve buscar esse nome aí. Sérgio Conceição. Olha, esse nome vem ganhando muita força nos bastidores do Flamengo, inclusive na administração atual.
sendo debatido o nome do Sérgio Conceição como uma possibilidade. Me disse uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo. Quando eu disse, mas espera aí, o Sérgio Conceição ele acaba de recusar. Ele conversou com o presidente Álvaro Barcelos, que é o presidente do Internacional, sobre a possibilidade de ir para o Inter. E ele disse que conversou, sim, de forma respeitosa, apenas de forma cordial. No entanto, não está nos seus planos vir para o futebol brasileiro nesse momento. E aí esse dirigente garantiu e disse o seguinte, peraí, cara, o Internacional ele sabe que o poderio financeiro do Inter é muito pequeno, o Inter nem na Libertadores está, possivelmente não vai estar na próxima. O Flamengo é uma situação bem diferente. E a gente entra nos números do Sérgio Conceição. Primeiro, o Sérgio Conceição ele é um treinador que hoje teria uma aceitação muito boa para trabalhar no Flamengo, porque o esquema tático preferido dele é o 4-2-3-1. Ele joga nesse sistema. E é um sistema que os jogadores do Flamengo se encaixam atual, né? Se encaixa muito bem nesse sistema. Mas ele também joga numa variação para o 4-4-2. E é um treinador que demonstra se adaptar a diferentes contextos enfrentados, né, por equipes europeias, ou seja, se adapta muito bem a várias formações, independente do time em que ele caia. Caia, que eu me refiro, é onde ele pegue, né, o clube para poder treinar. Um treinador ainda jovem, 49 anos, português também, e tem diversos títulos na carreira, 3 títulos da Copa de Portugal, 4 títulos da Taça de Portugal, 1 título da Taça da Liga de Portugal, 1 título da Taça da Bélgica e 3 títulos da Supertaça de Portugal. Então, o último clube dele foi o PAOK e hoje ele não está treinando nenhum clube, está parado, está de férias, analisando o mercado. Durante muito tempo foi treinador do Futebol Clube do Porto, onde ele fez 368 jogos, com uma média de 2,29 pontos, quer dizer, uma média altíssima, né? Treinou também o Nantes, o Vitória de Guimarães, o Braga, o Acadêmica, o Olhense e um outro clube aqui, Standard, que eu não conheço, nunca ouvi falar, além do PAOK, onde ele foi diretor esportivo. É curioso que um dirigente, inclusive, garantiu pra gente que o Sérgio Conceição ele poderia vir para o Flamengo como diretor esportivo. Se ele não quiser ser técnico, ele poderia ser diretor, uma função na parte administrativa, na parte esportiva, você colocaria um outro treinador, o que eu achei também interessante. O importante é que nomes, nesse momento, começam a ser debatidos. Jorge Jesus eu não preciso nem apresentar. A questão do Jorge Jesus é um contrato altíssimo com o Al Hilal atualmente, diversos títulos na carreira. O contrato dele só vence agora no meio do próximo ano, e aí ele só poderia vir no meio do ano. Ele tem 70 anos, né? Quer dizer, ele tem uma idade já avançada, mas muito vigor físico para poder pegar um clube. Conhecemos muito bem a vontade de vencer do Jorge Jesus. E o outro treinador é o Fernando Diniz, que existe uma corrente dentro do clube que entende que o Fernando Diniz precisa de uma oportunidade no Flamengo, um treinador que gosta desse jogo funcional, né? E não é o sistema posicional, como muitos dos treinadores europeus, inclusive, joga, e acha que ele poderia dar certo no Flamengo. E claro que nós queríamos saber a opinião de vocês. Dentre esses 3 nomes, Sérgio Conceição, Jorge Jesus e Fernando Diniz, qual deles você considera o melhor para poder assumir o Flamengo? Sabendo-se que a gente precisa falar em nomes, não adianta a gente focar. Gente, o trabalho do Jorge Jesus, do Jorge Jesus, não, perdão, do Tite, ele é muito ruim no Flamengo. Os números se assemelham aos números do Sampaoli. Foi um trabalho horroroso.
Se você pegar o Sampaoli, com 25 jogos, ele tinha 43 pontos. Nessa mesma rodada do Campeonato Brasileiro. O Tite ele tem um jogo a menos, porque o Flamengo também tem um jogo a menos, né? Nesse momento. Ele tem 44. Ele tem um ponto a mais apenas do que o Jorge Sampaoli no ano passado como técnico do Flamengo. Então, e o Tite, ele pegou o Campeonato Brasileiro inteiro. Ele é um ano técnico do Flamengo. Há um ano ele é técnico do Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho é ruim. Não há o que discutir. E a desculpa do calendário. Imagina, se o Tite reclama do calendário tendo feito uma pré-temporada planejada por ele, imagina os demais treinadores que chegaram com a temporada caminhando, com a temporada em andamento, que não tinha nem tempo de treinar. Para você, desses 3 nomes que são debatidos tanto na situação quanto na oposição, que divergem em relação a nomes, uns querem um treinador brasileiro, outros querem buscar treinador de fora, outro, por exemplo, quer botar o Felipe Luiz e depois esperar o Jorge Jesus. Você faria o quê? Você com a caneta na mão, iria no Jorge Jesus esperando o meio do ano? Colocando o Felipe Luiz de forma imediata? Contrataria o Sérgio Conceição, que é um baita de um nome? Detalhe, hein? O Sérgio Conceição, o salário dele é de 1.300.000 por mês. Ele ganhava 3,5 milhões de euros por ano. Então dá mais ou menos 1 milhão, 1,2, 1 milhão e 300, mais ou menos, de reais por mês. Não é tão alto assim. A gente vê aí treinadores que o Flamengo, inclusive, contratou e paga até hoje, ganhando muito mais do que isso. Então acho que salário para o Sérgio Conceição não é problema, não. A questão é convencê-lo de vir treinar um time no futebol brasileiro. Enfim, esses são os nomes que estão sendo cotados nesse momento e a gente está aqui atento para poder trazer as informações para vocês. Deixem o seu like, não esquece não, e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.